Muito bem, estamos de volta com a continuação do nosso paisagismo aqui na nossa maquete, na série de maquete eletrônica no canal Coisa de Arquiteto, e hoje nós vamos começar a criar grama aqui no nosso projeto, no nosso prédio, nosso edifício, ok? Na verdade no lote, né, do edifício. E eu quero inicialmente falar para vocês aqui sobre 3 modos de criação de grama, né, que são os mais utilizados, ok? Bom, nós temos o primeiro modo de criação de grama, que é o mais simples, o mais rápido. E quando digo o mais rápido, eu quero dizer o mais rápido para fazer e não para renderizar, ok? É o que muita gente utiliza. Eu não gosto muito, apesar de que é ele que vamos utilizar aqui nessa maquete, ok? Nós vamos utilizar os outros modos de criação de grama nas outras 2 maquetes, ok? Mas não é um tipo de grama assim que eu gosto, sabe? Ele serve, sabe? É um tipo de grama que serve, principalmente se você vai fazer um render de distâncias longas, aí sim ele seria interessante. Mas para renders próximos, como será o nosso, ele não é muito legal não, ok? Porque a uma distância curta ele não é tão realista. Esse é o modo de criação de gramas utilizando o displacement, tá bom? Nós vamos utilizar o displacement do V-Ray para criar grama utilizando mapa de altura, tá bom? Nós temos outras 2 formas de criar gramas. A segunda eu também não curto muito, tá? Que é utilizando o modificador Hair and Fur. Aqui no 3D Max nós temos modificadores e nós temos um modificador, que é esse que eu acabei de mencionar, o Hair and Fur, que nos permite criar pelos e cabelos, né? Aí vocês já podem assimilar as 2 coisas. Bom, eu posso utilizar um modificador que me permite criar pelos e eu posso criar um pelo muito semelhante a uma grama, né? E isso é muito simples, tá? Ele seria assim um pouco mais complexo que o displacement, mas ele ainda é simples, ok? É um modificador muito tranquilo de se trabalhar. E assim, dependendo da forma que você trabalhar, você pode conseguir uma grama bem interessante, bem realista, utilizando o Hair and Fur. Principalmente se você utiliza o Hair and Fur do V-Ray. Aí sim você consegue um resultado sensacional, ok? Só que é bastante complexo o Hair and Fur do V-Ray. Mas para distâncias médias é interessante, tá? Talvez para curtas distâncias, dependendo da pós-produção que você fizer na imagem, você pode utilizar tranquilamente o Hair and Fur, tá? Nós vamos utilizá-lo na próxima maquete, tá bom? E o terceiro modo de criação de gramas é utilizando partículas, ok? Aliás, eu tenho aqui imagens dos 3 tipos que eu estou falando. Na verdade, eu tenho imagens de 2 tipos, tá? Do displacement e do modo com partículas, tá bom? Eu tenho aqui o resultado de um render utilizando o displacement para se fazer grama, tá? É esse o visual. Vocês podem ver que não fica tão realista, tá? Ok? Isso aqui é um render a uma distância curta, então você vê que não são folhas individuais de gramas, ok? Ele utilizou aqui um mapa de altura do tipo noise para fazer essa grama, que é basicamente o que nós vamos fazer aqui. Porém, a distâncias curtas não fica tão real assim, tá ok? Nós temos aqui outro modo que é utilizando partículas, que é o meu terceiro modo que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: você vai modelar os conjuntos de gramas individuais, ou seja, se eu quero desse tipo de vegetação florida aqui, eu vou modelar algumas folhas de grama, algumas flores, né? Alguns caules com as flores, apenas uns 3, 4, 5, tá? Objetos, tá? Ou seja, 5 folhas de grama e
flores, inclusas nesses 5, ok? Ou até mais, se for necessário, tá? Enfim, vai de cada projeto. Mas você faz aí modelagem de 5 folhas de grama, né? Com algumas flores já inclusas nesse valor 5. Aí você vai utilizar um modificador. Na verdade, você vai utilizar um gerador de partículas do 3D Studio Max, que vai multiplicar e criar variações desse único grupo de 5 objetos que você fez. Ou seja, você vai fazer um grupo com essas 5 folhas, e utilizando o modificador de partículas, você vai espalhar pelo objeto que você selecionar. Ou seja, eu tenho um plano, eu vou criar um emissor de partículas, vou selecionar o plano, e naquele plano ele vai criar a quantidade de gramas, né, como partículas, ou seja, cada partícula será um grupinho com 5 graminhas. Então, dessa forma, você vai preenchendo igual está aqui na imagem, ok? Ele vai multiplicar pela quantidade que você determinar no modificador, no emissor de partículas. Ou seja, cada grupinho desse aqui é uma partícula. Ou seja, você pode criar grandes quantidades, né, grandes massas desse grupinho de gramas. Vocês podem criar variações de rotação, vocês podem criar também variações de tamanhos. Então, assim, é muito bom, sabe? É a forma mais complexa de se criar gramas, porém, é a forma em que se consegue o maior realismo possível com gramas, sabe? Vocês conseguem um realismo insano, né? O realismo que o V-Ray nos proporciona, ok? Que é modelando, então, esses grupinhos assim de gramas e aí utilizando o modificador para multiplicar isso em centenas e milhares de gramas, ok? Enfim, são os 3 modos mais utilizados para se criar gramas, ok? Vamos partir então para a criação da nossa grama, né? Foram aí quase 8 minutos de introdução, né? Mas é necessário para que vocês entendam. Eu já informei que esses vídeos sobre o paisagismo serão longos, né? Mas enfim, o que eu vou fazer agora é isolar esse meu terreno, tá? Selecionei, cliquei aqui no Isolate Selection, né? E eu vou começar a trabalhar nisso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas minhas 3 faces. Como eu já disse, não sei se eu comentei nessa série até agora, mas eu falei no vídeo lá do canal Emotion 3D, né, que eu fiz para vocês de modelagem, link na descrição deste vídeo aqui, para quem quiser assistir, para quem ainda não assistiu. Eu disse que eu gosto, na verdade que eu não gosto de modelagem destrutiva, eu gosto de modelagem não destrutiva, ou seja, eu não preciso dessas 3 faces aqui, eu não preciso desses 3 polígonos, e eu preciso me livrar deles para economizar memória, né? Eles não vão fazer tanta diferença assim no tempo de render, mas eu não quero eles, eu quero trabalhar com algo mais limpo aqui, né? Como eu não preciso dessas 3 faces, eu quero me livrar delas, eu não quero ficar vendo elas aqui, né? Eu quero entender melhor aqui o meu trabalho. Eu poderia deletar, declaro aqui delete e apagar as 3 faces, mas e se eu precisar delas de novo? Eu tenho que usar aqui o bridge para recriar essas faces, né? Então eu vou fazer uma coisa interessante, eu vou utilizar aqui a opção no menu Modify, Hide Selected. Eu vou esconder essas faces aqui, ok? Escondendo essas faces, elas existem ainda, elas não serão processadas na hora do render e eu não apaguei elas, eu não perdi essas 3 faces, né? Então é bem legal fazer esse tipo de modelagem assim, tá? Não destrutiva. Bom, o que eu vou fazer agora é selecionar. Vamos utilizar a cabeça, né? Vem aqui no Polygon Material IDs, aqui não em Select ID, mas no Select ID com o botão, tá? Eu vou digitar 2 e clicar em Select ID, né? Que ele vai selecionar todos os polígonos que tiverem esse ID aqui, que é o 2, ou seja, toda a minha grama, né? Para não ficar selecionando tudo manualmente. O que eu vou fazer aqui agora é utilizar o Extrude para fazer uma profundidade aqui do calçamento, né? Do passeio aqui. Então,
Eu vou colocar uma certa profundidade de 0,5, para mim está ótimo. Na verdade, eu fiz uma coisa errada, vamos fazer aqui o Ctrl Z. Eu vou mudar o ID para 1, ou seja, eu voltei isso aqui para concreto, vou fazer o extrude de menos 0,05 e eu vou mudar isso aqui para 2 novamente. Na verdade aqui. Pronto. Por quê? Da forma que estava, essas bordas aqui estavam com a ID 2, ou seja, essas bordas elas são concreto, elas não têm grama, elas não têm que ser verdes, elas têm que ser igual esse aqui. Tá? Aqui é concreto, então aqui também tem que ser concreto. Para não ter que ficar selecionando tudo isso aqui depois, né, e mudar para ID 1, né, eu deixo tudo no ID 1, faço a extrusão para baixo, né, e depois eu mudo isso aqui de volta, já que eles já estavam selecionados. Então, assim, eu poupei bastante tempo. Muito bem. Agora eu vou selecionar novamente aqui os meus polígonos, né, que são com ID 2, e eu vou fazer um detach. Tá? Eu vou separar isso aqui. Então, grama, lote, principal. Então, isso aqui agora é um objeto separado, tá bom? Porque eu vou adicionar grama, eu vou adicionar um modificador, né, que vai pegar o objeto inteiro. Tá? Não dá para utilizar o modify ali apenas com um grupinho de polígonos selecionados. Tá? Ele é aplicado a todo objeto, então por isso eu tenho que separar o que será a grama. Ok? Muito bem. Muito bem. Então o que eu tenho que fazer agora é o seguinte. Eu tenho que aumentar as subdivisões desse meu objeto. Como assim? O displacement, ele basicamente vai utilizar um mapa de altura, como eu já disse algumas vezes, para simular a grama. Ou seja, ele vai simular elevações da minha grama, ok? E como funciona? Eu vou abrir aqui o Photoshop para criar um novo arquivo. Eu vou criar essa textura que eu vou utilizar. Eu vou colocar uma resolução de 2048 por 2048. Se você não tem o Photoshop, não tem problema, eu vou deixar o link para vocês baixarem a textura aí na descrição do vídeo. Tá? Eu vou criar aqui, adicionar um filtro de ruído. Tá? Eu vou adicionar ruído. Eu vou colocar aqui no limite, gaussiana, monocromático, ok. Ele adicionou o ruído aqui para mim. Ruído é isso aqui, né? Todo mundo conhece, é ruído, é aquele chiado da TV quando não tem sinal, né? É isso aqui, é ruído. E aí o que acontece? Cada pontinho branco desse aqui, né, ele lê mais ou menos essa distância aqui. Então cada pontinho branco desse aqui terá uma determinada altura. E o pontinho preto não receberá influência de altura. Ok? Só que para o meu 3D Max, para o meu render elevar esses pontos brancos, eu preciso de subdivisões aqui na minha face, né, no meu polígono. Ou seja, aqui eu tenho apenas 2 divisões. Se eu adicionar um modificador aqui, ele não vai fazer nenhuma diferença, porque eu preciso de uma quantidade de polígonos enorme para que ele levante aqueles pontinhos brancos. Por quê? Ele vai elevar cada ponto branco. Ou seja, como eu preciso de uma grande densidade de polígonos, né, ele terá o que levantar. Se eu adicionar um modificador aqui, ele não vai levantar nenhum polígono, porque, primeiro, os polígonos são muito grandes e eu tenho apenas 2 polígonos aqui, por exemplo. Então não tem como ele levantar nada, ok? Então o que eu vou ter que fazer aqui é fazer uma subdivisão dos meus polígonos. Eu tenho que aumentar a densidade de polígonos, ok? E para fazer isso é muito simples. Eu preciso basicamente adicionar um modificador chamado Turbo Smooth, que vai fazer essa subdivisão da minha malha. Então eu venho aqui no menu Modify, vou encontrar aqui o Turbo Smooth e vou adicionar. Eu tenho aqui o número de interações. Né? Quando eu vou aumentando o número de interações, ele aumenta a densidade da minha malha. Porém, ele vai gerar um problema aqui, que é ele vai começar a arredondar aqui algumas partes.
Por que ele vai arredondar algumas partes? Eu vou deletar o modificador aqui. Porque aqui eu tenho uma densidade de polígonos baixa. Então, quando ele começa a multiplicar, ele começa a deixar essa parte arredondada, porque aqui a densidade de polígonos ela é baixa, ok? Então, vai ficar arredondado. Ou seja, eu tenho que impossibilitar o Turbo Smooth de arredondar essas bordas aqui. Para fazer isso, eu preciso adicionar edges nas extremidades. Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui o Swift Loop, eu vou adicionar edges nas extremidades. Vou fazer melhor que isso, vou adicionar um modificador Edit Poly. Eu já disse no meu vídeo lá no canal Emotion 3D que eu não gosto de modelagem destrutiva, então eu vou adicionar um novo modificador, porque se eu quiser desfazer isso aqui, eu deleto apenas o modificador, né? Então eu vou começar a adicionar aqui na extremidade. Quando eu começo a fazer, a dar o zoom aqui, parte do meu objeto começa a desaparecer, né? Para que isso não aconteça, você pode clicar com o botão direito aqui no View Cube e clicar em Orthographic, tá? Aí você não tem esse tipo de problema. Nesse caso aqui, o Orthographic não atrapalha. Então eu vou adicionar edges aqui, aqui também, enfim, em todos os cantos. Eu não recomendo vocês adicionarem as edges muito próximas, tá? da edge final, porque vocês podem acabar tendo problemas na hora de adicionar o modificador. Tá? É apenas para impossibilitar o Turbo Smooth de arredondar o objeto, tá? E vocês vão fazer isso apenas na extremidade, ok? Apenas na extremidade. Eu posso deletar essas edges que eu não preciso, ok? Elas não têm a menor utilidade, então eu seleciono os vértices e teclo Backspace, tá? Que ele deleta. Ele deleta os vértices e automaticamente deleta as edges, né? E perfeito, eu só preciso disso aqui. Eu vou adicionar agora o Turbo Smooth. E maravilha. Vou aumentar o número de interações. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar isso aqui, botão direito, venho aqui em Connect, vou adicionar alguns segmentos. Do lado oposto também. E agora sim o Turbo Smooth. Tá? Nesse aqui também. Connect. Ok. Muito bem. Então eu tenho agora uma densidade muito grande de polígonos, né, que é o que o displacement precisa. Né? Só que, na verdade, eu preciso de uma densidade maior ainda que essa aqui. Tá? Isso aqui ainda é pouco. Eu preciso aumentar as interações. Só que quando você clica aqui para aumentar, ele aumenta a quantidade de polígonos, né, no seu cenário e automaticamente o seu cenário vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil ainda para você trabalhar. Então, o interessante aqui é você não aumentar a quantidade de interações, mas a quantidade de interações para o render, ok?
essa quantidade de interações vai ser lida apenas durante o render. Então, ele não vai aumentar a quantidade aqui na viewport enquanto você estiver trabalhando. Vai apenas aumentar no processo de render. Apenas o V-Ray, né, quando estiver fazendo o render, vai ler essa quantidade de interações. Porque 6 interações aqui na viewport deixaria isso aqui muito pesado, muito mesmo, tá ok? E isso atrapalha, obviamente. Então agora que eu tenho essa região de grama com a quantidade de polígonos ótima, né, com a densidade de polígonos boa, eu posso começar a fazer aqui a minha grama. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar um material de grama. Então eu vou entrar aqui no meu Mood Subobject, vou entrar no material de grama e eu vou arrastar uma textura de grama para o meu slot. Tá, ele não vai funcionar, então eu clico aqui nesse quadradinho do Diffuse, venho aqui em Bitmap e eu vou escolher onde está a minha grama, ok? Daí eu vou clicar em Open. Eu não estou mostrando para vocês porque estou navegando entre arquivos pessoais. Enfim, eu vou localizar a minha imagem, a minha textura, vou selecionar e clicar em Open. Beleza. Então ele adicionou aqui a minha textura, só que ela ficou muito grande, né, aqui no meu objeto. Eu vou isolar isso aqui novamente. Olha só como ficou, né? Ficou muito grande, ficou muito ampliado aqui. Então eu preciso corrigir esse erro. Para corrigir esse erro, eu vou trabalhar no mapeamento UV. Então eu vou adicionar um modificador chamado UVW-Map. Com o UVW-Map eu posso configurar como essa imagem será espalhada aqui no meu objeto. E para ajustar o tamanho, eu venho aqui nos parâmetros do UVW-Map, em Length e Width, né, que é o comprimento e largura. Então eu vou encontrar um valor que seja bom. Esse valor aqui está bom para mim. E é isso que eu quero. Tá bom? Excelente. Então, eu tenho aqui a minha textura. Por que eu preciso ter a textura? Porque o meu mapa Noise, ele vai agir diretamente nesse meu objeto, né? Então, ele vai... deixa eu só aumentar a quantidade de interações para vocês entenderem. Quando eu adiciono o mapa de altura Noise lá no modificador Displacement, ele vai levantar cada polígono desse, né, que estiver com um ponto branco, ok? Então, ele já levanta com o material inserido, ok? Que fica muito mais interessante assim, né? Porque já fica com uma variação de coloração da minha grama, ok? Porque aqui eu tenho pontos verdes, eu tenho pontos com outras tonalidades de verdes, eu tenho tons de terra, ok? De grama seca, enfim, né? Eu vou conseguir uma variação muito boa aqui. Eu vou abrir novamente aqui o editor de materiais. Eu vou descer até Maps, eu vou expandir. E aqui em Displays, tá, eu vou inserir o meu mapa Noise, que eu vou criar no Photoshop, né, que eu já criei na verdade. Então eu vou salvar isso aqui. Na minha área de trabalho mesmo. Uma imagem normal. Tá? Eu vou arrastar aquela imagem. Tá bom, não dá para arrastar. Então eu vou clicar aqui em None. Eu vou clicar em Bitmap. Eu venho aqui onde eu salvei o meu ruído. Eu vou selecionar igual eu fiz com a textura lá da grama. Tá? E pronto, ele está inserido aqui. Tá? Ruído aqui no campo do Displays. O que eu vou fazer agora é, aqui no Modify, eu vou teclar V, né, que ele... essa coisa de digitar atalhos aqui, letras, é muito útil porque
o meu modificador ele começa com V, de V-Ray. Então eu teclo V, ele já vai para os modificadores que começam com V. Então se eu quero adicionar, por exemplo, o Turbo Smooth, eu vou clicar aqui na lista de modificadores, vou teclar T, que ele já vai para os modificadores que tem T, ok? Então assim você navega muito mais rápido aqui pelos modificadores. Então eu tenho aqui o meu V-Ray Displacement Mod, tá? Que é o modificador que eu vou estar utilizando aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em Type é colocar para 2D Mapping. Por que 2D Mapping? Que eu vou estar utilizando uma imagem 2D Landscape. Por quê? Landscape se faz uma relação com o mapa de altura, que é esses mapinhas aí com escala, com grayscale, que são escalas de tons cinza, né? Branco e preto, enfim, mapa de altura. Aqui em Text Map, né, que é onde eu vou inserir aqui a minha textura, eu vou clicar e arrastar esse carinha até aqui. Ele vai ser uma instância, ok? Que é a minha textura do mapa de altura, tá bom? E agora eu vou trabalhar apenas nesse parâmetro aqui, por enquanto, que é o Amount. Amount é o tamanho, é a altura, é a força do meu displacement, tá bom? Eu vou colocar um valor bem pequeno, de 0,1, por exemplo, tá? Isso aqui ainda é grande, eu vou colocar 0,05. Né? Isso aqui é um exemplo, é um teste apenas, ok? Bom, aí vocês perguntam, mas não aconteceu nada, né? Não mudou nada aqui na minha viewport, né? Não estou vendo grama nenhuma, porque, como eu já disse, o displacement só aparece durante o render. Então aqui eu preciso fazer um render para que vocês vejam como ficou. Então eu venho aqui nas propriedades de render, eu vou utilizar um preset de render que eu tenho, ok? Na verdade eu vou configurar aqui rapidamente um render. Vocês podem basicamente observar o que eu vou fazer aqui e fazer igual no V-Ray de vocês, tá? Por enquanto eu não vou explicar nada sobre V-Ray, tá? Apenas uns vídeos sobre V-Ray, obviamente. Então aqui no Frame Buffer eu tenho não no Frame Buffer, no Global Switches eu tenho Displacement habilitado por padrão. Aqui eu vou colocar em Progressive, Filtro, eu poderia também utilizar um plugin que eu tenho, que é o Solid Rocks. Ele já facilita muito esse processo de configuração do render. Só que poucas pessoas têm o Solid Rocks, né? Ele é um plugin pago, poucas pessoas têm. Então vamos fazer isso aqui manualmente mesmo. O que o Solid Rocks faz basicamente, galera, é configurar automaticamente o V-Ray para a gente, tá? Então ele já tem os presets de render e aí quando você seleciona um preset, ele faz o render já, ele já configura todo o V-Ray para você. É como se fosse alterar as configurações de gráficos de um videogame de PC, de um jogo de PC. Tá?
Muito bem. Acho que isso aqui já é suficiente para fazer o nosso render. Sim. Então eu venho aqui na minha câmera. Aliás, eu já tenho aqui um sol, né, um V-Ray Sun inserido. Eu vou mostrar aqui as configurações dele para vocês. Ok. Eu vou apenas aumentar isso aqui para 16, que é as subdivisões da sombra, para ter uma qualidade maior. Teclando C, eu venho para a minha câmera. Para vocês criarem a câmera, eu recomendo criar na vista top, tá bom? Vocês vêm aqui no menu Create, vocês vêm aqui em Câmera. Aqui no 3D Max 2016 a gente já tem a Physical Camera aqui. Então vocês clicam em Physical, dão um clique e arrastam para criar a câmera de vocês, tá bom? Esse aqui é o target, tá? Que digamos, em ponto de fuga da câmera, tá? Então eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Teclando C, né, você entra na câmera. Aqui eu tenho uma listagem das minhas câmeras, eu quero ir para a câmera 2. Eu vou posicionar aqui. Shift F, você mostra a região de render, tá? É a região que será renderizada. Eu vou posicionar isso aqui, mais ou menos. Perfeito. Eu clico aqui na Physical Camera 2, clico em Select Camera, para ele selecionar a câmera, né, que eu estou aqui. A largura eu geralmente coloco em 40 ou 50. Nesse caso aqui, eu acho que 40 fica muito bom. Não, eu quero... Assim fica muito distorcido. Vamos deixar 40 mesmo. Ok. Abertura 4. O disparo nós vamos deixar em segundos. Ok. Por enquanto eu não vou ativar o Depth of Field. Na verdade, eu não vou. Por enquanto não. Aqui no Exposure Gain, eu vou colocar 50 na ISO. No White Balance vou deixar Illuminate, Daylight. E é basicamente isso que eu preciso, ok? Eu vou teclar F9. Eu vou clicar aqui para fazer o render. Acho que...
Bom, ele está fazendo aqui um render muito escuro e o meu render está recebendo influência desse material roxo aqui, tá? Então eu vou inicialmente mudar a cor desses materiais. A cor desses edifícios. Tá? Eu vou selecionar aqui Geometry para selecionar apenas geometria. Vou desselecionar aqui o meu prédio, o lote, a região de grama, a minha base. Vou isolar a seleção, né, para ver se ele selecionou apenas prédios. Perfeito. Vou criar aqui um material rapidamente, inserindo um V-Ray Dirt. Perfeito. O sol também precisa ser alterado. O meu sol está fazendo sombra ali. Então, eu seleciono aqui. Mudo a orientação. Vou clicar aqui em Lights para selecionar apenas luzes, que assim fica mais fácil, né? Já que eu tenho muitos objetos aqui no cenário. Assim é melhor. Eu quero um pouco mais alto. Assim, está bom. C de câmera, Physical Camera 2, F9, e ele começa o meu novo render. Bom, ele começou a fazer aqui o render. Aqui, na verdade, a qualidade não ficou muito boa, né? Claro, por causa da resolução. Mas aqui eu vejo que a altura da minha grama ficou um pouco além da conta. Ficou um pouco demais. Então eu vou selecionar isso aqui e reduzir um pouco o amount para 0,3, ok? Aqui nas configurações de render, eu vou aumentar um pouco a resolução.
Muito bem, a nossa maquete está finalizada então. Aqui já dá para ter uma noção. Na verdade ficou um pouco pequena agora, mas posso ajustar isso depois. Aqui vocês veem a variação das cores, ok? Devido à textura que nós importamos. Enfim, né? Fica bem interessante para um render mais distante. Não fica tão real quanto ficaria utilizando o Hair and Fur ou o V-Ray Hair, ou até mesmo utilizando a modelagem mesmo das folhas, né, e finalizando com a inserção de partículas, ok? Mas já quebra um galho e tanto utilizando o V-Ray Displacement e fica interessante, principalmente para renders de distâncias longas, ok? Mas enfim, galera, espero que esse vídeo aqui ele tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham entendido como, né, que são os modos de criação de gramas aqui para as maquetes. Então, qualquer dúvida vocês já sabem, podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. E sempre peço, clique no botão gostei e adicione os vídeos favoritos, porque isso me ajuda muito na divulgação. Se possível, compartilhe, curta a página no Facebook, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos inserir vegetação. Um abraço, tchau!